Como fotografar em lugares com pouca luz. Buenas galera, sou o Lucas Cavalheiro, fotógrafo de ensaios aqui de Porto Alegre, da Escola de Fotógrafos. Primeiro de tudo e mais importante, duas formas de pensar fotografia quando a gente está em situações de pouca luz. Primeiro, extrair o máximo da nossa câmera. Segundo, acrescentar uma nova fonte de luz, um novo ponto de luz, e aí exige, às vezes, um acessório, comprar alguma coisa, ou existe fazer alguma gambiarra, e a gente vai dar alguns exemplos aqui. Vamos lá. Quando a gente está numa situação de pouca luz, a gente precisa extrair o máximo de cada variável da nossa câmera, ou seja, o máximo do ISO, o máximo da abertura do diafragma e o máximo do tempo. E aqui vai uma recomendação super simples, não é bem uma fórmula pronta, mas vai te ajudar bastante. Se tu tens, por exemplo, uma lente 50mm, ela pode abrir o diafragma até f1.8 ou até f1.4, dependendo da lente. Se tem uma 24mm, às vezes, normalmente essa 24 vai ser f2.8. Se tu tens uma 18-55, ela vai variar a abertura do diafragma entre 13,5 e 5.6. Então, uma dica super simples, tenta usar a abertura, a máxima abertura possível. Se tu tens uma 18-55, coloca em 18mm e abre o máximo do diafragma até f13,5. E aí, Lucas, eu vou ter uma distância focal, um campo de visão diferente. Sim, vai ser um campo de visão mais aberto. Mas às vezes vale a pena tu abrir o campo de visão, fazer uma foto que não vai ser tão fechada, mas tu tem esse f13,5, que esse um ponto a mais de luz que tu tem aí, um ponto e um terço na verdade, do que se tu usasse em 55mm f5.6, vai te ajudar. Não está entendendo nada desses números que eu estou falando aqui, f13,5, f5.6? Aqui no card tem um vídeo que eu falo, que eu explico com calma cada um desses pontos de ISO, abertura e tempo. Mas é importante dominar as três variáveis. Então a primeira variável é a abertura do diafragma. Está em uma situação de pouca luz, abre o máximo que tu puder o diafragma. Lucas, mas se eu abrir o diafragma, eu não vou perder nitidez na minha foto? Não. Relaxa enquanto a nitidez. O mais importante nesse caso não é tu te preocupar com a nitidez, é te preocupar em fazer uma foto com bastante luz, com a luz correta. Faz uma foto muito subexposta, isso vai tirar a nitidez da tua foto. Mais do que mexer no ISO, por exemplo. Isso é uma das poucas coisas que as pessoas sabem. Se eu fizer uma foto em ISO 100 muito subexposta, ou fizer uma foto em ISO 1600, por exemplo, com a exposição correta, até um pouquinho superexposta, muito provavelmente a foto em ISO 1600 vai ter menos ruído do que a foto em ISO 100. Sabia? Então, essas coisas tem que se atentar. Tá na dúvida? Faz o teste aí, faz uma foto em ISO 100 bem subexposta e uma foto com a fotometria correta em ISO 1600, depois olha as duas fotos no Lightroom. Claro, corrige a exposição da foto escura e aí tu vai dar uma olhada, tu vai ver a diferença que isso faz. Então, ou eu tenho uma lente que abre bastante o diafragma, ou se eu tenho a 18-55, eu coloco um 18mm para ter a maior abertura possível, que é f13,5. Em relação ao tempo de exposição, mais uma vantagem de usar a 18-55 em 18mm para ter o f13,5. Tem uma regrinha de verdureiro que é muito fácil de a gente pensar para não tremer a foto, tá? Eu vou usar o maior tempo de exposição possível para não tremer a foto e para não borrar o assunto. Se eu estou usando a 18-55, exemplo simples, 18-55 em 55mm, eu devo usar o tempo de exposição no máximo 1:50, 1:60. Se eu estou usando a 18-55 e eu uso em 18mm, eu consigo usar 1:20. Então, de 1:20 até 1:50 é um ponto e mais um terço de diferença de exposição. Se fosse 1:25 seria um ponto de diferença de exposição. E quanto que é um ponto? O dobro da quantidade de luz. Então, o fato de eu conseguir captar o dobro da quantidade de luz vai, mais uma vez, espremer mais uma das minhas variáveis. Claro que eu tenho que me atentar que não é só não tremer a foto. Se o assunto que eu estou fotografando está em movimento, esquece. Vai ter que usar 1:100, 1:125, 1:200 e aí é mais uma dificuldade. Então, tá fotografando um lugar com pouca luz, tá fazendo um ensaio num lugar que é relativamente escuro, não pede poses em movimento, não pede poses para a pessoa correndo ou caminhando, pede para a pessoa ficar sentada paradinha, porque tu vai conseguir daí usar 1:20 segundos. Claro, respira fundo assim, ó, inspira, solta a respiração, depois inspira de novo e trava. Então, e aí quando tu travar a respiração, tu vai ficar mais estático, tá? Isso é uma situação que não dá para fazer todo o ensaio, mas é importante. Outra dica para não tremer a foto. Muita gente, eu vejo muita gente segurando a câmera assim, ó, dessa maneira aqui, ó, com essa mão por cima e essa mão aqui. Acaba que tu não tem tanta sustentação. Agora se tu colocar o braço aqui, ó, tá? Fizer esse movimento aqui, ó, tá? Tu vai ter toda a sustentação da câmera aqui. Eu já fotografei algumas vezes assim também, ó. Coloco o dedão aqui e coloco assim, ó, tá? A gente tem dois pontos de sustentação assim, ó.
vai ficar, eu tô com o cotovelo aqui encostado na minha barriga, então tu vai ficar mais estável e daí tu vai conseguir usar tempos mais longos sem tremer. Por que é uma foto tremida? É uma foto que eu movimento a minha câmera durante a captura. Se eu não movimentar a câmera durante a captura, a foto não vai ser tremida, tá? Pensa nisso. Então, para eu não tremer, eu preciso estar bem estável, os dois pés mais abertos assim, tá? E aí respira, tranca a respiração e clica. Se eu usar um para 20, numa 50mm eu vou tremer. Muito provavelmente eu vou tremer, só se tu for um sniper, tá? Tu não vai tremer. Se tu tá usando a 50, usa 1:50 no máximo, ainda cuidando bem. 1:60, 1:100, tu não vai tremer, mas dá para arriscar, se o assunto não está se mexendo, usar 1:60 segundos, tá? Dá para arriscar usar. Então, espremi a variável da abertura do diafragma, espremi a variável do tempo de exposição. Agora eu tenho que espremer a variável do ISO. E aí vai de cada um. Essa aqui é uma 6D, eu consigo usar ela sem me incomodar o ruído em ISO 8000, 6D Mark I. Até tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre se vale a pena comprar essa câmera em 2021. Espremer o ISO. Nessa câmera eu consigo usar ISO 8000 e não me incomoda o ruído. Quando eu usava a T5, eu usava ISO 3200, mas eu tenho muitos alunos do meu curso que dizem, não, Lucas, 1600 é o máximo que eu consigo usar, tem gente que diz que ISO 800. Então aí vai um pouco de vocês, mas assim, dica de quem já fotografa desde 2006. Não dê tanta bola para o ruído, tá? O ruído é uma característica da câmera, do equipamento, mas não crie neuras em relação ao ruído. Faz o seguinte, pega uma foto que tu acha que tem muito ruído, imprime ela, coloca no papel, pode ser uma 15:21, pode ser uma 10:15. 10:15 tu não vai ver nada de ruído praticamente. Numa 15:21, uma 20:30, que são tamanhos de impressão um pouco maiores, esse ruído vai ficar mais notável, mas coloca no papel. Principalmente se for um papel fosco, tu vai ver que esse ruído meio que mistura um pouco com a textura do papel, e a maioria das pessoas passa batido, tá? A maioria das pessoas não se importa tanto. Se for um álbum que tu vai fazer uma impressão com papel linho também, que é um papel que tem um pouco de textura, também vai ficar mais tranquilo esse ruído. Então não dê tanta bola assim pro ruído. É uma recomendação para a vida. Não crie neuras com ruído, acho que vai ser libertador. Então, espremi a minha abertura de diafragma, espremi o máximo de luz que eu consigo com a abertura de diafragma, espremi o máximo de luz que eu consigo com o tempo de exposição, sempre lembrar da regrinha da distância focal e o tempo de exposição, e espremi o máximo que eu podia do ISO. O que eu devo fazer agora? Eu devo criar luz na minha cena. E aí, exemplo mais simples do mundo, eu posso colocar um abajur. Se eu colocar um abajur com uma lâmpada, eu vou ter uma luz espetacular. Aqui eu estou fazendo o vídeo com 4 lâmpadas de LED, e eu tô com uma sombrinha rebatedora, até mostro para vocês aqui. Só que olha só o que acontece se eu desligar 2 dessas lâmpadas. Eu já tenho bem menos luz. Aqui eu tô fazendo esse vídeo em f1.8, 1:50 segundos e ISO 400. Eu vou desligar a segunda lâmpada e vocês vão ver o horror que vai ficar. Olha só. Então, nessa situação aqui eu teria que usar ISO, vamos subir esse ISO aqui. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. ISO 32.000, ISO 32.000 é o que eu estou fazendo nesse vídeo agora. E aí tem, ó, até a câmera começou a perder o foco porque ela não está conseguindo achar tão bem assim. Ai. Deixa eu baixar essa velocidade aqui para ajudar a minha câmera. Vamos baixar essa velocidade o máximo que dá aqui. Aí, pronto. 1:25 e vamos abrir o diafragma e aí para 1.4, né? Se eu consigo abrir para 1.4, vamos abrir para 1.4, ganhar mais luz e baixar um pouquinho esse ISO aqui. Aí, pronto. ISO 20.000, 1:25, f1.4. O foco tá meio perdido, mas vamos lá. O que é importante aqui, tá? 2 coisas importantes. Se eu não tenho outra fonte de luz, reparem como eu tenho que espremer muito. E segundo ponto aqui, aquela luz que está lá no fundo, ela está tirando toda a atenção do vídeo. Agora, a imagem ficou horrível, ficou péssimo. Então, aprenda sobre luz, tá? Estude luz, pode ser um LED, pode ser uma lâmpada num abajur, mas o fato é que quando vocês acrescentarem luz na cena de vocês, não só vocês vão jogar mais luz na cena, mas vocês vão criar um aspecto do vídeo completamente diferente. Olhem a diferença, tá? Vou ligar aqui de novo tudo. Então, olhem a diferença de qualidade da imagem, de contraste, de nitidez, tá? O simples fato de eu criar luz na minha cena, eu crio essa tridimensionalidade. Pode ser com abajur, pode ser também com bastões de LED, tá? Tem review aqui no canal desses bastões, eles têm cores diversas e eu posso criar uma iluminação. Vou fazer aqui rapidinho para vocês. Ó.
tá? Então eu consigo criar diversos, posso fazer na luz assim ainda, ó. Olha que diferentão que tá aqui agora, ó. Olha o efeito. Então, quando eu crio, eu tô ótimo assim com essa pose. Quando eu aprendo a criar a luz da minha cena, acontecem duas coisas. Primeiro, eu não fico tão dependente da luz da minha cena, eu posso criar a luz que eu quero. Segundo fator, eu não preciso espremer tanto cada uma das variáveis. Então pode ser LED, pode ser... podia ter feito até essa luz meio... No vídeo todo, essa luz meio angelical, assim, meio... Tá entrando um flarezinho ali, ó. Então, eu crio a minha cena de uma maneira completamente diferente, tá? Mais uma vez, esprema cada uma das variáveis, estude luz. Sou Lucas Cavaleiro, grande abraço e até a próxima. Como fotografar em lugares com pouca luz? Vamos lá. Como fotografar em lugares com... Como fotografar em lugares com pouca luz? Vamos lá, direto ao ponto. Como fotografar em lugares com pouca luz? Vamos lá. Como fotografar em lugares com pouca luz? Como fotografar em lugares com pouca luz? Vamos lá. Como fotografar em lugares com pouca luz? Como fotografar em lugares com pouca luz?